mundo e os que nele vivem, porque foi ele quem afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Amém? Diga para quem está do seu lado: você é só um mordomo. Diga para uma outra pessoa: você é só um mordomo. De quem que é a terra, irmãos? De quem que é, irmãos? De quem que é? Do Senhor. Do Senhor é a terra, do Senhor é o mundo, tudo e todos os que nele habitam. Você entendeu isso aqui? Do Senhor é a terra, do Senhor é tudo que nela existe, do Senhor é o mundo e os que nele vivem. O que é que sobrou para você? O que é que sobrou para você, querido? Nada. Nem você é de você mesmo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você não se pertence. A sua vida foi te dada como concessão. Por isso que o escritor de Eclesiastes, Salomão, no final do livro, ele vai dizer, presta atenção, o escritor de Eclesiastes vai dizer o seguinte: você pode gastar a sua vida do jeito que você quiser, você pode beber, você pode curtir, você pode zoar o plantão, faz tudo o que você quiser, mas saiba que no final da sua vida você vai prestar contas ao seu Criador. Você vai prestar contas da sua vida ao seu Criador. Por que você vai prestar conta? Se a vida fosse sua, você não tinha que prestar conta. Ou você presta conta de alguma coisa que é sua para alguém? Se a vida fosse sua, você não precisava de prestar conta. Você fazia dela o que você quisesse, e você não precisava prestar conta, porque ela é sua, você pode usá-la do jeito que você quiser. Mas preste atenção, Deus te deu a vida como uma dádiva, como uma concessão, para você usá-la de maneira justa, a fim de que o nome dele seja glorificado por meio da vida que ele te deu. Amém, queridos? Não sobrou nada para nós. Nós somos apenas mordomos. A gente é apenas as pessoas que Deus colocou na responsabilidade dessas coisas, para cuidar de maneira justa daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, a fim de que o nome dele seja glorificado. É por isso que nós damos dízimo e oferta. Por que a gente dá dízimo e oferta? Simples, para a gente lembrar que tudo pertence a Deus, e que nós devemos administrar o que Ele nos concedeu de maneira sábia, a fim de que o nome dele possa ser glorificado através das nossas vidas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas nessa noite, para a glória do nome dele. Diga amém. Senhor, recebe a expressão do nosso amor nessa hora, a expressão da nossa fidelidade, por meio da entrega, Senhor, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós queremos honrar o teu nome, reconhecemos que tudo é teu, tudo pertence ao Senhor. O Senhor é o Criador e, portanto, tudo é seu por direito e por excelência, porque o Senhor é Deus. E nós queremos fazer jus a essa crença, queremos fazer jus a esse entendimento e vivemos desta forma, agindo na consciência de que tudo é teu, Senhor, nada é nosso, de que o Senhor apenas nos fez administradores daquilo que é seu por propriedade, por excelência. Queremos honrar o teu nome por meio da entrega dos dízimos e das ofertas nessa noite, em o nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Devolva ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, irmãos, por favor. Gênesis
capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Ele separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas Ele chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. E então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. E então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo ficou muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. E assim foram concluídos, capítulo 2, verso 1 de Gênesis. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. E no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine a viver de maneira a glorificar o Seu nome, que pela ação do Seu Espírito, Ele possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, e inclinar o nosso coração na direção da Sua palavra, e que pela ação desse mesmo Espírito, Ele dê ao pregador dessa noite sabedoria, graça e unção para compartilhar a Sua palavra. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Quem crê, diga. Irmãos, esse texto do Gênesis é um texto muito importante para nós, porque nós aprendemos muitas lições nesse capítulo 1 do Gênesis. A primeira lição que nós podemos aprender nesse capítulo 1 do Gênesis é sobre o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. Eu não sei se você percebeu, mas o texto sagrado não se propõe a provar a existência de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, não existe um texto bíblico sequer que tente provar, argumentar que Deus existe, que tente provar a existência de Deus. A Bíblia não tenta provar que Deus existe, ela simplesmente proclama a sua existência. Ela proclama que Ele existe, não apenas que Ele existe, mas ela proclama algo muito importante sobre quem é o nosso Deus. Ela proclama que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Informação muito importante para nós, que vivemos em um contexto em que na maior parte das faculdades e nas escolas, nos é ensinado que o mundo veio a existir por obra do acaso, uma explosão desordenada que deu o processo de seleção natural e a evolução das espécies, até culminar na existência humana. O texto sagrado diz para mim e para você: não, nós somos fruto da criação. Por quê? Porque existe um Deus, e pelo poder da sua palavra, Ele trouxe à existência todas as coisas. Ele trouxe à existência aquilo que não existia, como se já fosse. Mas o Gênesis não apenas proclama para nós a existência de Deus, o Gênesis proclama para nós também a realidade de quem é o ser humano. O Gênesis vai definir para nós a antropologia humana, quem é o ser humano. E o Gênesis vai dizer: o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, o ser humano não é uma espécie evoluída de um primata. Não, o ser humano é uma espécie diferente. Se existe alguém na criação a quem o ser humano se assemelha, o texto sagrado diz: o ser humano se assemelha não aos animais, nem às plantas. O ser humano se assemelha ao seu Criador. O ser humano foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus. O texto proclama para nós o propósito da criação, e muitas outras lições poderiam ser tiradas aqui, mas existe uma lição muito importante aqui que eu gostaria de trazer para você essa noite, que é como Deus executa os seus projetos. Como é que Deus transforma uma realidade de caos em uma realidade ordenada,
Ou como é que Deus executa aquilo que Ele planejou de antemão? Como é que Deus traz à luz aquilo que Ele sonhou de antemão? Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz que Deus é digno de receber a glória, a honra, a força e o poder, porque Ele criou todas as coisas, e por sua vontade tudo veio a existir e foi criado. Então preste atenção, antes de Deus criar, a Bíblia diz que Ele desejou. Ele deseja a criação, e após desejar a existência de tudo, Ele executa o seu desejo por meio da sua palavra, trazendo à existência aquilo que antes Ele desejou. Como é que Deus executa os seus projetos? Ou como é que Ele transforma o caos em uma realidade ordenada? A Bíblia diz para mim e para você, Deus executa os seus projetos e Ele transforma a realidade de caos por meio de trabalho. Deus constrói o mundo, Deus cria todas as coisas e organiza o caos, transformando ele em ordem por meio de trabalho. Deus realizou o seu projeto, Ele transformou um projeto de desejo em realidade. De que forma, irmãos? Muito simples, Ele trabalhou. E por que isso é importante para mim e para você? Porque começa o ano e muitos de nós elaboramos o quê? Projetos. Aliás, aqui em Lagoinha, todos os anos, nós somos desafiados pelo nosso pastor, o pastor Márcio, a pensarmos, a projetarmos a nossa vida financeira, emocional, familiar, a nossa vida intelectual, a nossa vida espiritual e a nossa vida ministerial. Só que eu tenho certeza que muitos de nós aqui já passaram, já tiveram a experiência de chegar o ano e os seus projetos serem apenas um monte de papel escrito. Quantos já viveram isso aqui? Quem já viveu isso aqui? Sabe por quê, gente? Porque muitos de nós pensamos que projetos se concretizam com oração. Muitos de nós pensamos que projetos se concretizam com jejum. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: projeto não se concretiza com oração, projeto não se concretiza com jejum. Aliás, Deus não deu a oração para a realização de projetos e nem deu o jejum para a realização de projetos. Quando você olha para o texto bíblico, o jejum é a retratação da nossa dependência de Deus, e a oração, o veículo pelo qual Ele espera que tenhamos comunhão com Ele. Quando Deus decidiu realizar os seus projetos, Ele trabalhou. Se você quer ver os seus sonhos e os seus projetos saírem do papel esse ano, você precisa trabalhar, meu irmão. E posso dizer mais? Você precisa trabalhar muito, porque a Bíblia não apenas proclama que o nosso Deus é um Deus de trabalho, a Bíblia proclama que o nosso Deus é um Deus que trabalha muito. Jesus disse no Evangelho de João: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Gente, você pode, por meio de oração, apresentar os seus projetos a Deus, e você pode até fazer um jejum para consagrar os seus sonhos a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você quer ver eles se tornarem realidade, você precisa trabalhar, meu irmão, e você precisa trabalhar muito. E isso é importante demais. Sabe por quê? Porque tem gente que pensa que trabalho é uma coisa que Deus deu aos seres humanos depois da queda. Tem gente que pensa que o trabalho faz parte da maldição da lei, da maldição do pecado. Quer dizer, quando Deus quis punir o homem por causa do pecado, o que Deus fez? Deus deu para ele trabalho. Mas, meu irmão, eu não sei se você percebeu, mas o pecado não fez a realidade do trabalho existir. Na verdade, o trabalho já faz parte da criação antes mesmo do pecado. Por quê? Primeiro, porque Deus trabalhava. Segundo, quando Deus criou o homem, sabe qual foi a primeira coisa que Deus falou com ele?
Quando Deus criou o ser humano, a primeira coisa que Deus falou para ele: você vai trabalhar. Se você quer ver os seus sonhos saírem do papel esse ano, você precisa trabalhar, meu irmão, e trabalhar muito. E preste atenção, eu não estou dizendo que você precisa de um emprego, eu estou dizendo que você precisa de trabalho. Porque tem gente esperando um emprego digno para começar a trabalhar, mas a dignidade do trabalho não está no salário, a dignidade do trabalho está em trabalhar. Sabe por que o trabalho é digno? Simplesmente por ser executado, porque Deus trabalha. E eu não sei se você percebe, mas Deus não trabalha em algo muito grandioso aos olhos das pessoas. A função que Deus desempenha junto à sua criação é a função de um carpinteiro, é a função de um jardineiro. Tem gente aqui esperando uma grande porta se abrir, ou a remuneração dos seus sonhos acontecer, para ele começar a trabalhar, porque pensa que a dignidade do trabalho está no dinheiro que se ganha com ele. Eu digo para você, a dignidade do trabalho está em trabalhar. Não importa em qual trabalho você esteja trabalhando, porque o seu Deus não se importou de assumir a função de um simples carpinteiro durante a criação, e nem de assumir a função de um simples carpinteiro durante a sua encarnação, quando ele entregou a vida dele por mim, por você naquela cruz. Posso dizer algo para você aqui essa noite? Com todo carinho e amor, vai trabalhar, meu irmão. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Em vez de você acordar segunda-feira como todo mundo acorda reclamando, segunda-feira brava, tem que ir para o trabalho. Meu filho, se sinta digno de estar fazendo aquilo que Deus fez por excelência junto à criação. Deus trabalhou, você não é a imagem e semelhança de Deus, você não é aquele que o representa para a criação. Se Deus trabalhou, você também precisa trabalhar, e trabalhar muito, muito. Trabalha muito, cara. Tenha como centro do seu trabalho o desejo de glorificar a Deus, mas trabalhe muito. Não espere o emprego. Eu estou esperando aquela oportunidade dos meus sonhos, pastor. Estou esperando aquele concurso público que eu vou trabalhar 4 horas e ganhar 14 mil reais. Você e mais 50 bilhões de brasileiros estão esperando isso. Trabalha, cara. Trabalha. Você precisa trabalhar. Os seus projetos dependem apenas de uma coisa para se tornarem realidade: seu esforço, sua capacidade de se esforçar para correr atrás de cada um deles. Só que o texto não apenas ensina que Deus trabalha. Vocês estão comigo aqui? O texto ensina que Deus trabalha de maneira inteligente. Presta atenção. A Bíblia diz que não apenas Deus trabalhou. O texto termina dizendo que Deus descansou de todo o trabalho que Ele realizou. Gente, Deus trabalhou e Ele descansou. Mas o texto também mostra algo muito importante sobre o trabalho de Deus. Presta atenção. Deus trabalha muito, gente, mas Ele trabalha de maneira organizada. Deus é um Deus de trabalho, mas esse Deus que é um Deus de trabalho, Ele trabalha de maneira organizada. Perceba, antes de Deus começar a inovar nos aspectos da criação, antes de Ele criar árvores, animais, antes de Ele criar vegetação e até mesmo o ser humano, Deus organizou o caos. E quando o caos estava organizado, Deus então começou a empreender coisas novas. Primeiro Ele separou a luz das trevas. Depois Ele separou as águas que estavam acima do firmamento das águas que estavam abaixo do firmamento.
Depois ele fez aparecer a porção seca, e então ele começou a criar coisas novas naquilo que ele havia organizado. Sabe por quê, querido? Muito simples. É porque se Deus tivesse criado coisas novas sem antes organizá-las, essas coisas não teriam estrutura, não teriam condição suficiente para sobreviver. Tem gente aqui que não consegue colocar em prática os seus projetos porque você não consegue se organizar. Começa uma coisa e nem terminou a primeira que começou. Você percebeu que Deus não criou a terra em apenas um único dia, mas Ele criou em 7 dias. Ele estruturou a maneira como ia criar o mundo, para que no final do 7º dia ele pudesse descansar do projeto que ele realizou de maneira paulatina. Deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa se organizar esse ano. Você tem que ter projetos de curto, médio e longo prazo. Vou dar só um exemplo para você entender o que eu estou falando. O ano passado eu li 27 livros mais a Bíblia. Esse ano eu quero ler 50. Significa ler pelo menos 4 livros por mês, e alguns 6 livros, para mim conseguir chegar no final do ano lendo 50 livros. Sabe o que eu fiz? Eu peguei esse primeiro mês do ano, separei os livros que eu quero ler. Peguei esse mês de janeiro e falei assim: eu quero ler esses 4 livros. Somei a página deles, dividi por 31 e falei: eu tenho que ler tantas páginas todos os dias, para chegar no final desse mês já ter lido 4 livros. Sabe por que você não consegue atingir as suas metas? Porque você não se organiza, meu irmão. Depois não adianta ficar repreendendo, falando que é obra do diabo, que é obra contrária, que é o Satanás, que é o espírito de não sei o que lá, o principado. Não, não é o principado nenhum não, é você que é desorganizado. É você que não estabelece metas, é você que não organiza a sua vida, que vive em função das urgências, porque não tem uma vida estruturada. Quem não tem metas estabelecidas, vive em função do que surge, vive correndo atrás das urgências. Quem tem metas estabelecidas, meu filho, vive em função das metas que estabeleceu. Aí você pode falar: pastor, mas como assim? A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Mas a Bíblia também diz que o homem nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. A Bíblia também diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Onde você quer chegar? Quem não sabe para onde vai, não sabe caminho nenhum que pega. Você precisa se organizar, meu irmão. Organize as suas contas, organize o seu dinheiro, organize o seu tempo, coloque metas para as suas coisas, coloque metas para os seus planos. Ah, eu quero perder 10 quilos esse ano. Ótimo, como? Porque todo mundo faz esse projeto no começo do ano, né? Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou terminar o ano fitness, né? Eu fiz esse projeto assim: esse ano... eu vou terminar o ano. Gente, eu tenho 6 meses de casado, já engordei 6 quilos, e cada mês que passa, o trem está ficando pior. Vocês estão achando ruim? Eu conheci uma pessoa que engordou 14 em um mês. Foi a minha salvação. Como você vai perder peso? Eu quero perder peso. Meu irmão, se você não tiver um projeto, se você não se organizar, você não vai chegar a lugar nenhum. Deus trabalhou, Ele trabalhou muito, Ele trabalhou de maneira organizada. Tem alguém comigo aqui? E depois que Ele se organizou, depois que Deus organizou o seu trabalho, aí Ele teve tempo para inovar, aí Ele teve tempo para fazer coisas novas. Se você não organizar a sua vida, você não vai ter tempo de inovar, meu irmão. Você não vai ter tempo de sair da mesmice.
Quem aqui tem telefone celular? Levanta a mão. Eu sei que parece loucura o que eu estou perguntando. Quantos aqui tem uma capinha que protege seu telefone? Levanta sua mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que não foi você que inventou isso? Porque eu não sei se você sabe, mas o cara que inventou a capinha do telefone celular, hoje ele está milionário. Por que não foi você que inventou isso? Por que não fui eu? Porque convenhamos, é algo inovador, sim ou não? Precisa ser um cara mega ultra intelectual para planejar isso? Mas por que não foi você que fez? Eu vou dizer, porque você estava tão atarefado correndo das coisas que você não organizou, que você não teve tempo para inovar. Se você se organizar, você vai poder inovar esse ano. E preste atenção, você vive em um mundo que as pessoas compram ideias. A gente vive em um tempo em que ideias valem muito dinheiro. Muito. Ideias novas valem muito dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas o Vale do Silício, a Google e a Apple pagam pessoas para ficarem lá 24 horas por dia, só pensando em inovação. Cara, será que você consegue entender que você pode ser esse ano o próximo milionário desse país? Por causa de uma ideia? Nossa gente, ninguém quer receber isso, né? Faz o seguinte, eu vou orar para esse ano você ser pobre. Amém? Vou orar para você andar de ônibus e para você ter que pedir o vale transporte para entrar, porque você não vai ter nem dinheiro para isso. Quantos querem isso aqui? Quantos querem enriquecer aqui? Levanta a sua mão. Para de ser hipócrita e levanta a mão, meu irmão, porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Presta atenção, escuta aqui. O problema não é você querer ganhar dinheiro, o problema é o dinheiro ganhar você. Escuta aqui, querido, você já parou para pensar que existem ideias para essa cidade que ninguém ainda projetou, que podem transformar o rumo da mobilidade urbana, da saúde pública, da educação pública, e que podem tornar você uma pessoa benquista de recurso financeiro, para que você possa ter liberdade de investir de maneira generosa em projetos que vão além de você mesmo? Em nome de Jesus, cara, você precisa sair da mesmice esse ano. Eu sei que é frase pronta, você já ouviu várias vezes, mas não espere ter resultados novos fazendo as mesmas coisas. Isso é você que falou, não fui eu. Amém? Eu só vou repetir o que alguns irmãos disseram aqui embaixo: burrice! É burrice você pensar que você vai fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Preste atenção, meu irmão. E isso aqui se aplica em todas as áreas da sua vida. Não adianta, para nós encerrarmos aqui, não adianta você chegar no final do ano e começar a orar: Deus, eu preciso passar no exame, Senhor. Oh Deus, eu fui negligente o ano inteiro com os estudos, eu estou a ponto de levar uma bomba, mas faça um milagre e faça com que eu seja aprovado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não é irresponsável. Você foi irresponsável, mas Deus não é. Quantos pais aqui dariam esse toque mágico para o seu filho diante da irresponsabilidade dele? Eu não daria. Eu gostaria de ver o meu filho ser reprovado, para ver se pelo menos ele aprende a ser prudente nos estudos para o próximo ano, para que ele não seja reprovado mais uma vez. Não ore por um milagre naquilo que você tem que se esforçar, meu irmão. Para de pedir milagre em coisas que tem a ver com competência, prudência, esforço, preparo, empenho. Não existe sorte, existe oportunidade mais tempo de preparo. Sabe por que tem muita gente hoje ganhando dinheiro no seu lugar? Porque quando você estava lá gastando o seu tempo no Instagram, essa pessoa estava lendo um livro.
Porque enquanto você estava lá no Facebook, tentando ver a última foto da menina de biquíni, que não sabe guardar o corpo dela, porque gosta de se mostrar, tinha alguém fazendo um curso de preparação, para se tornar alguém relevante para o futuro. Em nome de Jesus, querido, inove esse ano, saia da mesmice. Eu posso ouvir um amém aqui? Eu posso ouvir um glória a Deus? Não adianta também depois ficar murmurando: fulano de tal ganha dinheiro, eu não ganho dinheiro. Ciclano ganha dinheiro, eu não ganho dinheiro. Ô meu irmão, você está ganhando dinheiro, sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele está trabalhando, se organizando, inovando. E você perdendo seu tempo falando mal de quem está ganhando dinheiro, quando você poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro também. A maneira de Deus abençoar alguém financeiramente é por meio do trabalho. O salmista diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, feliz será e tudo te irá bem. Nem dízimo e oferta Deus deu para as pessoas terem bens financeiros, adquirir bens financeiros. Dízimo e oferta não é para isso. Deus não deu dízimo e oferta para você comprar o próximo favor do aumento de salário. Deus te deu dízimo e oferta para você pegar aquilo que você tem e entender que isso tem que ser administrado de maneira generosa. Sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso na família. Cara, você quer ter um casamento melhor esse ano? Trabalha muito pelo seu casamento. Organize esse casamento, inova nesse casamento. E se você vai ver se no final do ano você não vai poder ter um casamento diferente. Tem gente que acha que casamento muda com oração. Meu irmão, ore e cruze os braços para você ver se seu casamento vai mudar. Você precisa trabalhar, querido, trabalhar muito, de maneira organizada, de maneira inovadora. Se você fizer isso, quando chegar o final desse ano, você vai poder descansar de todo o trabalho que você realizou. Você vai fazer como Deus: trabalhou muito, de maneira organizada e inovadora. E quando ele completou o trabalho, sabe o que ele fez? Ele curtiu o trabalho que ele realizou. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer começar curtindo sem trabalhar. Não existe descanso sem trabalho. O descanso é uma consequência do trabalho. Porque o que é o descanso, pastor? O descanso nada mais é do que a contemplação e a satisfação daquilo que você produziu com suas próprias mãos. Isso é descanso. É você olhar para o seu trabalho e falar assim: cara, ficou maravilhoso. Não, que coisa melhor do que isso? Você terminar uma tarefa que você desempenhou com graça, com competência, olhar para aquilo e dizer: cara, ficou bom, glória a Deus. Eu não sei o que você faz da vida, se você é um sapateiro ou se você é um médico. Se você é um sapateiro, que o seu sapato seja o melhor sapato dessa cidade. Se você é um médico, que a sua consulta seja a melhor consulta dessa cidade. E que as pessoas possam, ou no seu sapato, ou na sua consulta, dizer: Deus é bom, porque esse cara é muito bom no que ele faz. Fica de pé no seu lugar. Pastor, quantos livros você já leu até agora? 3. Eu já li 3 livros. 3. 2 mais ou menos e um pequeno. 3 livros. Meu irmão, se esforça, cara. Se esforça. O seu ano vai ser diferente, amém? Você vai terminar o ano olhando para os seus projetos e vai poder dizer: glória a Deus, isso deu certo, isso deu certo. Meu irmão, fique tranquilo, aquilo que Deus precisar mudar, Ele muda, amém? Se Deus precisar redirecionar a intenção do seu coração, Ele redireciona. Se Ele precisar ampliar o seu projeto, Ele vai ampliar. Se Ele precisar dar uma outra direção para o seu projeto, Ele vai dar. Ele é o seu Deus. Você acha que tem alguém mais interessado em que você ande no caminho certo do que Ele? Tem gente tentando competir com Deus em ser Deus. Tipo assim: não, Deus, eu quero ser muito certo, eu quero ser muito correto, eu quero ser tão certo, tão correto, que eu não saio do lugar, não faço nada. Parábola dos talentos para você. O talento chegou para um, chegou para o outro e chegou para o outro. Aí um pegou o talento que tinha e multiplicou em 100. O outro pegou o talento que tinha e multiplicou em 50. E o outro pegou e guardou. Aí quando o dono do talento falou assim: e aí, o que é que você fez?
Você investiu dinheiro, como é que é? Então, sabe que então, eu guardei, não fiz nada com ele, porque assim, eu sabia que o Senhor é justo, né? E assim, então eu guardei. Nossa, sabe que Deus olhou e falou assim: nossa, velho, alguém tava. Speed Lucinho baixou. Né? Sai, Lucinho, agora, em nome de Jesus. O Senhor falou assim: ô seu incompetente, nem para investir o dinheiro você não presta. Podia ter ido atrás de um investidor financeiro. Cadê o Marcelinho? Cadê o Marcelinho? Já saiu? Está ali. Podia ter ido atrás de um investidor financeiro, né? E ter investido o raio do dinheiro. Que coisa! Mas nem para isso você não presta. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus tirou o talento dele e deu para aquele que tinha multiplicado o talento. Ô irmãos, eu não sei você, mas eu quero trabalhar muito esse ano. Mais alguém quer trabalhar muito esse ano aqui? Vida boa não é o que você vê no Instagram, não. O povo na piscina, segunda-feira, cortina verde. Trabalho dignifica o homem, cara. Quem trabalha tem dignidade. Você se sente digno. Você se sente homem, né? Hoje eu me senti mais macho lá dentro da minha casa. Meu chuveiro queimou a resistência. Aí eu falei: eu vou lá trabalhar. Fui lá, comprei a resistência, troquei. Esqueci de dar água antes, queimei a resistência. Falei: meu pai de amor. Resultado: banho gelado para vir para o culto. Mas Deus é bom, amém? Porque a Isabel comprou uma outra resistência para mim. Diga para o seu irmão: trabalha muito, meu irmão. Fala para ele: trabalha muito, de maneira organizada, de maneira inovadora, e você vai poder descansar, amém? Posso só ler um último texto aqui? Um último, posso? Quem deixa eu ler um último texto aqui? Quem me dá 5 minutos aqui? 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Estou brincando. Abre aí Isaías 53. Vou acabar. Quem está gostando da palavra, diga: Deus está falando comigo. Isaías 53. Isaías 53, versículo de número 10. Olha o que o texto bíblico diz. Está falando de Jesus aqui. Contudo foi da vontade do Pai moê-lo, esmagá-lo e fazer Jesus sofrer. Porque embora o Pai tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, preste atenção, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz, e ele ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo vai justificar a muitos, e vai levar a iniquidade deles. Por isso eu darei a ele uma porção entre os grandes, vai dividir os despojos com os fortes, porque derramou a sua vida até a morte, foi contado entre os pecadores, porque levou o pecado de muitos, e pelos pecados dos transgressores ele intercedeu. Sabe por que eu estou lendo esse texto? É porque se você está aqui nessa noite, é porque você é fruto do trabalho. Você é fruto do trabalho de quem? De Cristo Jesus na cruz. O Isaías está dizendo que quando Cristo morreu na cruz, ele morreu na cruz vendo você como recompensa dele. Tem alguém comigo aqui? Jesus trabalhou ou não trabalhou? De maneira organizada, sim ou não? De maneira inovadora, sim ou não? Quantos esperavam que ele pudesse comprar a humanidade por meio do sacrifício na cruz do Calvário? Você está aqui hoje porque o Cordeiro está recebendo a recompensa do trabalho dele na cruz.
Quantos podem dizer: eu quero ser a recompensa do trabalho de Jesus Cristo realizado naquela cruz? Feche os seus olhos, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu confesso que o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. Diga: Jesus, eu sou a recompensa do seu trabalho. Diga: eu quero que o Senhor receba toda a glória pelo teu sacrifício realizado por mim na cruz do Calvário. Recebe a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que me afastei, diga: eu volto. Diga: eu não quero invalidar o teu trabalho. Diga: Jesus, eu não quero desmerecer o teu sangue. Diga: eu sou a recompensa do seu sofrimento. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Quem aqui fez essa oração pela primeira vez dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida? Ou está fazendo a oração dizendo: eu quero voltar para Jesus? Levante sua mão, eu quero orar com você. Quero conhecer você. Tem uma mão levantada lá atrás, tem outra mão levantada lá atrás, tem mais uma mão levantada aqui na frente. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Tem mais uma mão aqui, tem mais uma mão aqui, tem outra mão ali. Lá em cima tem alguém, levanta bem alto sua mão. Se eu não estiver te vendo é por causa que eu tenho um problema de altura. Tem mais uma mão levantada lá em cima. Mais alguém? Faz o seguinte: se você que levantou a mão, você quer receber essa oração, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim, eu quero orar com você, por favor. Glória a Deus. Vamos aplaudir essas vidas que estão vindo. Pode vir, lá na galeria. Quem levantou a mão aí em cima, nós vamos esperar você, pode vir. Vamos aplaudir forte, gente. Aplauda forte aí, igreja. Pode vir. Vamos trabalhar, povo de Deus. Vamos trabalhar. Eita glória. Sai do seu lugar e vem. Nós vamos trabalhar muito esse ano, amém, meus irmãos? Nós vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar fora, vamos trabalhar em casa, vamos trabalhar na faculdade. Nós vamos trabalhar, o nome do Senhor vai ser glorificado através do nosso trabalho, amém, queridos? Pode vir, nós estamos esperando. Louvado seja Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos esperar, que tem gente vindo. Aleluia. Deus é bom. Sempre bom, amém? Glória a Deus. Pode vir, nós estamos esperando, amém? Deixa eu dizer algo para vocês que estão aqui na frente. Obrigado que vocês vieram. Muito obrigado. Vocês são gente de coragem. Obrigado que vocês estão aqui. Um dia eu fiz essa mesma oração que vocês fizeram, tomei a mesma atitude que vocês tomaram, corri aqui para frente. Tinha um pastor pregando aqui. Eu fiz a mesma oração, levantei a mão, do jeito que você levantou e vim correndo para frente. Depois desse dia aqui, Jesus fez uma obra na minha vida. Jesus começou a transformar a minha vida. E eu posso dizer uma coisa para vocês: Ele vai fazer a mesma coisa na vida de vocês. Porque essa noite vocês não estão entregando a vida de vocês para um pastor ou para uma religião. Vocês estão entregando a vida de vocês nas mãos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, estenda as mãos para cá. Tem alguém chegando? Se tiver alguém chegando, grita: eu estou chegando. Pode vir. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor, nós queremos abençoar aqueles que o Senhor abençoou. Nós queremos dizer bem daqueles que o Senhor disse bem. Declaramos, ó Deus, nos comprometemos em ser com eles família do Senhor, em sermos para eles testemunho. Nos comprometemos em ajudá-los, em servi-los, em andar com eles em novidade de vida, Senhor. E oramos para que o mesmo Espírito de graça que veio sobre nós, também venha sobre eles. Que a mesma graça, o mesmo Espírito Santo que recebemos, eles também recebam nessa noite, Pai.
para que a vida deles, assim como a nossa, nunca mais